É difícil ser menina, é difícil ser adolescente, mulher, é difícil ser mulher, enfim, né? A luta foi sempre muito intensa. Em muitos momentos, a maternidade te tira do sério, porque é tanta pressão que você recebe de tantos os lados. Ninguém odeia os filhos, mas eu acho que a pessoa tem todo o direito de odiar ser mãe porque é muito difícil. A mulher precisa ter o parto normal, precisa acertar, precisa fazer direito, precisa fazer com que o filho tenha sucesso e tudo isso gera uma bagagem de culpa. Eu crio a minha filha para que ela bata de frente. No caso da Juliana, canonizada na treta materna, ela rolou um desafio, eu lembro que era o desafio da maternidade, não lembro qual era a hashtag, que era pra postar aquelas coisas que a gente vive um segundo da nossa existência, que são momentos de boa. E aí ela, obviamente, cansada, estressada, sozinha, nessa coisa tipo nesse clima louco, né, que as pessoas sentem, vamos falar da maternidade, mas vamos falar daquelas coisas incríveis, fazer newborn, colocar laços, frufrus e gravatinhas, enfim, né. E nessa tentativa de, mais uma vez, romancizar a maternidade, né, com essa hashtag em redes sociais, ela se frustrou, se indignou e fez esse post que, na real, era um desabafo. Falando assim, né, tipo, essa maternidade passa longe daqui de casa. Fez aquele textão de, tá difícil, tá puxado, tô cansada, não durmo, tô privada de sono, tá, né, só os hormônios saindo, a desconstrução química rolando. E ela desabafou o que ela estava sentindo de verdade. E aí, mais uma vez a internet, né, sendo incrível e horrível ao mesmo tempo, foi lá e violentou ela, né, em todos os sentidos. Violentou a maternidade que ela vivia. Meu Deus, essa mulher não sabe o que está falando. Esse texto, menina ridícula, vai tratar. Deus queira que seu filho não nunca leia, para as pessoas patentes que não devem ser iguais a ela. Aposto que não tem filho, retardado. Fala sério, morre que passa. A mãe, ela não pode, em hipótese nenhuma, dizer que não ama o filho, ela não pode, em hipótese nenhuma, dizer que o filho dela é feio, ou dizer que o filho dela, que ela tem vontade de pegar o filho e jogar o filho pela janela. A mãe não pode falar nada. É tanta pressão e é tanta necessidade de fazer você acertar, que você enlouquece. Eu acredito que muitas mulheres são mães pela pressão que a sociedade faz em cima delas. Você não quer ser mãe? Nossa, mas a gente foi criada para isso. A gente veio ao mundo para ser mãe, né? Existe essa fala de uma forma inconsciente na cabeça de toda menina. Quando você é menino, o que você recebe? Uma boneca. Agora tem boneca que fez cocô, né? E você troca a fralda daquela boneca. Então você tá o tempo todo brincando de ser mãe, brincando de ser mãe, brincando de ser mãe. Quando você decide não ser mãe, né? Você fala assim, não quero ser mãe. A sociedade já te culpa. Então, eu acho que muitas mulheres talvez não queriam ser mães. E aí, elas foram induzidas por essa pressão social e acabaram sendo mães. E eu acho que essas mulheres muitas vezes se arrependem. Eu acho super normal a pessoa ter filho e se arrepender, porque ninguém odeia os filhos, mas eu acho que a pessoa tem todo o direito de odiar ser pai, porque é foda. A sua vida muda. Você morre e nasce outro. Muitas se arrependem. Tá? É que a maioria não consegue admitir, não pode admitir, né? Isso vai contra as suas próprias leis, seus próprios conceitos. Então, quando ela declara abertamente, aí a gente tem a intervenção do preconceito social, né? Então, aí a sociedade não aceita e recrimina muito essas mulheres, né? Que arrependeram-se da maternidade. O papel da mulher durante todo o longo da história foi ser mãe. Então isso não é considerado natural. Uma mulher ter primeiro uma opinião do que ela teoricamente é feita para fazer, durante muito tempo da história do Ocidente, isto ainda nós estamos aprendendo a lidar. Se eu for
colocasse na ponta do lápis, eu posso falar assim, me arrependo por muitas coisas. Eu poderia ter hoje uma vida totalmente diferente do que a que eu tenho se eu não tivesse sido mãe. Sim, me arrependo. Principalmente quando eu quero sair, quando eu tô cansada, quando eu não quero saber de criança no meu pé, eu me arrependo. E antes de acusar uma mãe do arrependimento e falar que ela só tem alguma coisa errada, né? Às vezes você vai encontrar motivos que são contornáveis, que foram traumas de infância, enfim, tudo que a psicologia moderna pode ir dar um amparo para a pessoa se encontrar. Mas pode ser sim que você encontre um dia na sua vida uma pessoa que simplesmente não quis ter sido mãe, e é isso. Né? Tipo, as pessoas têm medo de encarar essas pessoas, de chegar nelas, porque demonizam essas pessoas. O que é a vida, né? Você nascer, você vai para a escola, você estuda, você faz uma faculdade, você se forma, você tem uma profissão, você se casa, tem um filho e tá feita a sua vida, né? E eu acho que a vida é muito além disso. Se eu puder, de repente, fazer alguma coisa por crianças carentes, eu acho que eu vou me contentar muito mais do que simplesmente o sonho da maternidade, que para mim não existe. É uma coisa complexa e é um dom que eu acho que eu não tenho. A minha ginecologista, cada consulta que eu vou, ela me fala, olha, 30 anos, tá batendo o reloginho, não tá na hora já de pensar? Vamos planejar. Eu fui casada por um tempo e nesse período foi pior ainda. Cheguei a fazer todos os exames para tomar vitamina, para me programar para uma gravidez e eu não quero ser mãe. E eu falo isso para ela e as pessoas parece que não entendem que você não tem esse desejo de ser mãe. Eles acham que tem que ser e que é uma coisa meio que imposta, né? É esperado que todas as mulheres se casem e tenham filhos. E aquelas que não desejam, não querem ter filhos, são egoístas, são pessoas de mal com a vida, pessoas que não gostam de crianças. Então a sociedade não recebe essa pessoa de forma acolhedora. O meu atual namorado, ele tinha até pouco tempo atrás um filho de 5 anos e assim, muito de repente essa criança teve sintomas de uma virose e essa virose evoluiu para uma miocardite, isso em questão de uma semana. E ele faleceu, depois que foi diagnosticada a miocardite, ele faleceu em 3 dias. Foi um susto, foi um baque muito grande. No velório do filho do meu namorado, que as pessoas vinham, elas me paravam, elas vinham conversar comigo e já logo assim, a gente nem tinha enterrado a criança ainda, e as pessoas vinham para mim e falavam, olha, agora você vai ter que dar um filho para ele, agora é com você, agora você tem que dar um filho para ele, não demora, tem que ser já, tem que ser rápido. Eu fiquei bem incomodada porque não foi só uma pessoa que me falou, foram algumas pessoas que vieram me falar, olha, agora é com você, você vai ter que dar um filho para ele. É uma coisa meio padrão de sociedade, de família perfeita. Que a família tem que ser uma mulher, um homem, casados e com filhos e que gerem herdeiros e que é a sua herança genética, que continue a família. Não acho que tenha que ser isso. Não é uma criança no mundo, um filho que vai fazer minha vida mais completa. Eu tenho uma cachorra e para mim é uma filha e eu não preciso mais que isso para ser feliz. Se a mulher ela não quer engravidar e ela engravida por pressão do marido, da família ou de outras pessoas, ela pode não ter prazer na maternidade. Tá? A mulher que já não quer, ela já está dando um indicativo que não quer ser mãe. Então, problemas que a gente pode encontrar são desde rejeição à criança, não cuidados ao bebê, ao desenvolvimento infantil. E também a gente pode encontrar problemas de saúde mental, tá? Sendo um dos mais comuns nesses casos, a depressão. A pessoa é muito julgado quando não quer fazer o ciclo, né? Crescer, estudar, casar, ter filho, né? Filho não é para todos, porque tudo que você tinha antes se foi, aquilo nunca mais vai ser parecido. Eu acho que a pessoa tem todo o direito de envelhecer sem filhos, curtir a vida dela como casal, curtir a vida dela sozinho. É um trabalho... Você tem que estar disposto a morrer e nascer de novo. Você não é obrigado a ter filhos. Tenha se isso tiver em você, se você tiver com vontade de passar alguma coisa adiante, senão vai ser feliz de outro jeito.
quando a gente é criança, a gente é adolescente, a gente vê aquele lado bom da maternidade, né? Você tem ali sua mãe como exemplo, que faz as coisas por você, que é bom. Então a gente brinca de boneca, que boneca não faz cocô, não caga, não mija, não fica doente. Então você acha que é uma coisa muito fácil. A gente idealiza isso na cabeça. E quando você tem aquilo ali de fato, e você tem um filho que você vê que é você mesmo que tem que fazer, você tem que cuidar. Mãe Solo, para mim, quando eu fiz o projeto, ele queria dizer, não que eu era uma mãe solteira, né? Porque para mim mãe solteira é até o Papa, né? Que da Igreja Católica falou que não é legal chamar de mãe solteira. É falar sobre a maternidade da perspectiva da mulher, né? Ir além assim, porque você e a criança, é você e o marido, é você e a família, é você e a sociedade, não. É você e você. E para mim o solo, né, nesse sentido, sempre se identificou para mim nesse termo de eu estou num espetáculo, eu estou numa vida sozinha, né, que sempre estive sozinha, mas enfim, agora com um filho, com uma responsabilidade, que é um adendo a mais. Primeiro que eu acho que existe um preconceito muito subjetivo na sociedade. De uma maneira bem sutil, encaram a mãe solteira como sendo errada, né, a mãe solo sendo errada. E, na verdade, não é. Então, eu acho que isso é a maior insegurança, porque, no fundo, por mais que a gente queira ser forte o suficiente, a gente está sempre com uma sensação de que, assim, o casamento daquela moça não deu certo, o relacionamento daquela moça não deu certo. Nossa, ela decidiu ter um filho sozinha? O tempo todo, a gente percebe que você tem que estar o tempo todo sendo melhor que a maioria das mães. Ninguém comenta com você que você vai ter dias que você vai levantar toda feliz planejando um passeio e aquela criança vai estar insuportavelmente chata e qualquer lugar que você for, ela vai dar piti, que esse seu filho vai ficar doente, que você vai passar noites em claros, que vai ter momentos que mesmo que você tenha o pai dele do lado, que o pai vai falar assim, minha filha, eu tô cansado, tô trabalhando, tenho que trabalhar amanhã, se vira aí. Quando você chega numa casa que você vai visitar, a criança nasceu. Normalmente a mãe se arruma, fica toda bonitinha, tal, esperando. Mas ninguém fala pra você que você vai chegar a passar dias sem sequer lembrar de pentear o cabelo. Ninguém fala pra você que você vai ter dias que você simplesmente não vai querer levantar da cama porque você não tem emocional e nem físico pra isso. Porque naturalmente na maternidade tem muito julgamento, né? Então a sociedade, acredito, que impõe uma forma materna de ser vista que julga. Se aquela mãe for lá falar assim, ai gente, eu tô, sei lá, por alguma razão, meu filho chupa chupeta à noite, eu tô querendo tirar por causa de alguma razão. E uma mãe vem e a julga, mas por que você foi dar chupeta para ela? Essa mãe vai se sentir inibida. Então, quando ela expõe um sentimento, é importante que as outras pessoas que vão acolhê-la não julguem. Pai, aos olhos virais, assim, não parece ter essa obrigação, né? E a mãe parece que é a que tem que abrir mão de tudo para ficar com o filho. Eu acho que não tem nem como pensar em não participar. É seu filho. Você fez uma pessoa, então, faz ele virar uma pessoa mesmo, né? Uma pessoa que preste. Agora ficar lá, deixa que a mãe cuida, né? Vou brincar no fim de semana, vou pegar lá de vez em quando para passear. Isso aí não é ser pai, né? Ele perdeu o emprego, aí ficava só em casa, começou a beber muito, foi agressivo, começou a ficar agressivo. Então eu percebi que não era nem a questão a princípio de ser um bom pai, mas que seria uma relação que não daria certo. Então eu falei, não quero isso pra mim, então não vou ter um filho com ele. Mas aí quando eu resolvi abortar a ideia, eu já estava grávida. Ele me dá R$200 por mês e acha que me dá muito dinheiro. Né? Então o que eu acho? Eu acho que o cara é um irresponsável, um acomodado, né? E eu acho uma ignorância também, porque geralmente ele acha que o dinheiro dele compensa isso. Eu acho que é uma coisa que tinha que acabar. A parte que pega para o pai, sempre agora olhando o outro lado, aí é justamente no emprego, né? Quando você resolve ser um pai presente e você está lá no meio da reunião e você fala, para tudo que eu preciso levar meu filho no médico, e isso é mal visto, né? Então, se
por um lado, a mãe é cobrada porque ela devia abrir mão de tudo e ficar em casa com o filho, o pai é cobrado porque ele não pode abrir mão de nada para ficar com o filho. Na evolução da família patriarcal, o pai coube sustentar e não participava muito, só participava de algum excesso de disciplina e cabia à mãe criar. Hoje teria que ser dividido por igual, porque a mulher também trabalha. Então não é justo que ela faça ela trabalhe, ela sustente a casa e chega em casa ainda tem que só ela cuidar dos filhos. O pai, o parceiro, a parceira, a família extensa, os outros tipos de família também tem que ser corresponsáveis pela criação dos filhos. Já que você colocou no mundo, você tem que assumir, tem que participar mesmo da criação, da educação. Não é só questão financeira, não. Acho que a questão financeira é importante sim, porque sem dinheiro também não tem como criar uma criança hoje em dia, mas principalmente a questão de assumir como pai, todas as obrigações como pai. Quando uma mulher tem um filho, ela não está fazendo mais do que a obrigação dela de amar, cuidar e amparar daquela criança. Agora, quando um homem faz isso, ele é quase o herói do ano, né? Tipo, vai para o livro dos recordes, porque ele é um pai que ama o filho dele. Eu acho que isso é a primeira denúncia de que as mulheres vivem uma relação completamente desproporcional. E mesmo os homens que fazem, assim, não menos do que eles deveriam fazer hoje, eles não deveriam ser, nossa, você é um cara incrível, você é fora da média, você... Não. Você não está fazendo mais a sua obrigação, e ponto. A mulher tem o papel de ser mãe, e parece que o pai não tem tanto. Isso está encruado, isso tem que mudar. Os homens eles têm que ser chamados à sua responsabilidade do que é ser pai, né, do que é estar presente. E isso precisa mudar muito. A nossa sociedade é educada, a gente é educado com um papel do macho, que é ser o papel do homem, uma masculinidade distorcida, que gera isso, né? A sociedade não é educada para a compreensão das igualdades sociais desde a mais tenra infância. Isso é naturalizado. Então você vê, por que tem que ter brinquedo de menino, brinquedo de menina, roupa de menino, roupa de menina, né? E isso vai sendo naturalizado na sociedade por causa de todos esses valores. Então, o homem não pare, não está no meu corpo, então beleza, abandonar, entre aspas, assim, mas não deveria ser assim. Deveria haver uma educação para o chamamento da responsabilidade. A história do Pedro é o seguinte, ele nasceu prematuro, aí, como a gente mora longe, aqui em Campinas, a nossa família, uma parte do Paraná, uma parte do Mato Grosso do Sul, e não tem ninguém por aqui, mas todo mundo queria saber do Pedro, porque era um prematuro internado numa UTI. Aí eu criei um perfil de Facebook, só para ele, para não ficar dando notícia de saúde no meu perfil, porque ninguém tem muita paciência para isso. Aí quem queria começou a seguir o perfil do Pedro. Até me surpreendeu, porque no final da coisa eu estava com mais de 200 pessoas seguindo, gente que eu nem conhecia, querendo saber da saúde dele. E aí eu escrevia diariamente o que estava acontecendo com ele, peso, quanto que ele tinha mamado, todos esses dados médicos assim que interessam para as pessoas. E aí, como sempre eu ia lá e fazia alguma besteira, que eu sou todo atrapalhado e tudo, isso acabava ficando meio engraçado, eu jogava lá no blog, no perfil, as pessoas gostavam de ler. E esse perfil foi evoluindo por 51 dias. Quando ele teve a alta, eu encerrei o perfil. Encerrei não, eu deixei sem publicar mais nada e fechado para novos seguidores. E aí eu comecei um blog chamado Turno do Dia, que é em homenagem ao turno que eu cuidava dele, que eu cuidava dele de dia e trabalhava no turno da noite. Então ficou Turno do Dia o nome do blog. Esse blog já tem 3 anos que está no ar e eu escrevo tanto histórias do Pedro como opiniões nossas sobre as coisas, vou publicando conforme eu posso. Tem épocas que eu não consigo escrever nada, tem épocas que eu escrevo bastante porque tem que trabalhar e cuidar dele. E é assim a história. Eu acho que tem que dar mais responsabilidade para os homens e ser ensinado isso para eles poderem, né, cumprir com o que eles estão deixando de cumprir hoje. Mas também tem que ser ensinado para as mulheres que elas não podem ficar tanto no controle, elas têm que se permitir deixar os homens entrarem nessa dança materna, paterna
E aprender também, né? Porque criança não vem com manual de instruções, quem dera viesse, né? Ia ser incrível. Mas parece que só a gente está afim de entender o que está rolando com a criança, do que precisa, só a gente está sabendo o que tem na geladeira. Assim, porque paternidade não é só dar amor, né? Porque é mais do que dar amor, é você suprir necessidade que é real. É você saber, sim, todo homem deveria saber o que tem na geladeira, o que precisa comprar, o que vai fazer no mercado, o que a criança precisa, quando que é a próxima consulta do pediatra. É conseguir suprir necessidades que são reais, tanto para a criança quanto para quem está cuidando dela, que na maioria das vezes são as mães. Putz, ela seria a minha melhor amiga. Ela é aquela que, o que eu falo, quando ela estiver na adolescência, filha, vamos tomar uma cerveja, vamos passear. Eu me imagino sendo a minha melhor amiga. É tudo pra mim. Mas o ser mãe, a responsabilidade que essa palavra tão pequena põe, ser mãe, é a parte ruim. É o que é ser mãe e o amor do seu filho. Você ama as duas coisas? Não. Eu amo minha filha, mas eu não amo ser mãe. Existe uma mulher que tem uma relação direta com uma criança e tem a relação da mulher com a maternidade, que é completamente diferente da relação que ela tem com o filho dela. Porque a maternidade, ela é um advento social, né? Ela não é um vínculo emocional, sanguíneo. A maternidade, a relação da mulher com a maternidade é de responsabilidade. A gente vive a maternidade, né, de uma maneira quase compulsória, porque primeiro que a gente às vezes é jogada no meio dela porque está na época, porque precisa, às vezes você é obrigada a encarar a maternidade e quando você encara não tem facilidade alguma, porque você tem que assumir com todas as responsabilidades, porque não é mais que sua obrigação enquanto mulher e mãe amar uma criança incondicionalmente. Só que amar incondicionalmente não é amor de verdade. O amor que as pessoas querem dizer é que você vai ter que se dobrar, você vai ter que encontrar energia onde não existe. Às vezes a maternidade vai para a mulher como uma escravidão. Então ela tem que matar a mulher que ela é para ela conseguir cumprir o desejo de uma sociedade em relação ao que ela tem que ser para o filho dela. Só que no final das contas, essa obrigação em ser mãe no qual ela se encontra, né, que é a maternidade real para a sociedade, mata a mulher e faz com que a criança viva sem uma mãe. Às vezes tem muita criança que cresce, né, com a mãe dentro de casa, só que como se não tivesse pessoa alguma, como se a mãe fosse aquele robô que coloca o almoço na hora certa, chama para o banho na hora certa, cobra a lição de casa e ele nunca vai saber o que a mãe queria, o que a mãe fez, o que ela deixou de fazer. A obrigação costuma matar a relação. Quando a mulher vira mãe, a rotina muda muito, mas a gente acaba esquecendo um pouquinho de como que era se produzir, se arrumar, sair de casa, ter momento com o marido, porque naturalmente a gente mergulha na maternidade, que é uma fase muito importante, né? Mas a gente acredita que para a mulher, para o filho estar bem, a mãe tem que estar bem como mulher. Precisamos de espaço onde as mulheres possam se encontrar em grupos para relatar sua experiência de maternidade. Poder partilhar isso, poder dizer que, olha, às vezes eu tenho vontade de jogar meu bebê na parede, a outra dizer eu também tenho, isso dá um alívio e evita que ela adoeça psicologicamente. É importante a gente poder falar mal da maternidade. O Mães Amigas nasceu quando eu virei mãe. Então, quando o Miguel nasceu, há 6 anos atrás, eu juntei algumas amigas que estavam na mesma fase, grávidas, com filhos pequenos e filhos um pouco maiores, em um grupo de meios. E com o tempo ele foi crescendo, o Facebook estava em alta, as mães foram sendo adicionadas nesse grupo do Facebook e elas podiam adicionar novas amigas, né, de uma forma sem precisar da minha autorização. E devagarzinho o grupo foi tomando forma, a gente chegou em 500 mães nesse grupo fechado, resolvemos parar de adicionar novas mães e criar um site e uma fanpage.
Hoje a gente fala que o Mães Amigas ele tem 3 pilares: o clube de desconto, o site e os eventos. Os eventos, o objetivo é abraçar a mulher em todas as fases que ela vira mãe. Então nós temos roda de gestante, nós temos chá pós-parto, bebê café e o happy hour Mães Amigas. Então a gente abraça a mãe no momento que ela vira mãe, quando que ela está gestante. Os primeiros 7 meses do bebê, a gente recebe essa mãe num encontro descontraído para ela poder sair de casa e passar um pouquinho dos dias dela de uma forma diferente, também receber informações e ver que ela não está sozinha naquele barco. O Bebê Café, que é um evento informativo, onde a gente convida um profissional para falar de um tema específico, então mães e pais estão convidados e a gente vai debater sobre birra, sobre primeiro socorro, sobre alguns assuntos específicos. E o último encontro, que é o Happy Hour Mães Amigas, é um momento de desvincular a mãe um pouco da maternidade e resgatar aquele lado mulher dela. Então a gente se reúne somente entre mães e mulheres e toma um chopinho, dá risada e tem um momento aí diferente na rotina. O principal objetivo é acolher as mães e respeitar essas mães, passando informação de qualidade. Porque a gente acredita que é no colo de outra mãe que essa mãe vai ser acolhida. Então eu pesquisava muitas coisas na internet. Quando migramos para o Facebook, muitas mulheres montaram grupos. Então hoje eu participo de vários grupos e dentre esses grupos a gente consegue falar um pouco mais abertamente sobre o lado não romantizado da maternidade. Então, por exemplo, tem dia que a gente acorda e tem lá uma postagem no Facebook: puta que pariu, hoje meu marido me torrou a paciência e minha vontade era de jogar fulano pela janela. Mas já que eu não posso jogar fulano pela janela, eu despachei pra casa da sogra, eu fiz isso. Por quê? Porque a gente cansa, a gente se esgota. E é uma coisa muito bacana você saber que tem outras pessoas que pensam como você. Porque a princípio é um tabu muito grande para se chegar e falar assim: eu não gosto de ser mãe. Eu já passei muitos perrengues na vida profissional por ser mulher. Isso, sem dúvida, assim, já passei muito preconceito, já sofri muito preconceito, já cheguei em reunião que a pessoa me olhava assim descaradamente, mas essa é a empresária, né, é uma menina ou é uma mulher. E aí você tem que provar que você sabe daquilo que você está falando, que você é capaz de fazer aquele trabalho, que você tem responsabilidade e que não é só coisa de homem, entendeu? Ter uma empresa, ser uma empresária não é só coisa de homem. E há pouco tempo atrás eu estava num bar tomando cerveja, o cara ficou me paquerando, depois ele me chamou de vagabunda. Por que o homem pode passar, ele tá cansado e pode passar a tarde inteira tomando uma cerveja, que ele é considerado assim um homem de família porque ele paga as contas e tudo. E a mulher, por mais que ela se lasque, se foda trabalhando sozinha, cuidando de um filho sozinha, se ela parar pra sentar e tomar uma cerveja, ela é uma vagabunda. Que a mulher tem que ser dona de casa e tem que abraçar mais coisas dentro da casa do que o homem. A partir do momento que existe um movimento feminista e que elas lutam para isso, é uma forma de dizer para a sociedade: não. Vai ter mulher que vai querer ser mãe, mas tem mulher que não tem vontade, que não quer e não tem que ter obrigação, não tem que impor isso. Por exemplo, se eu estiver numa roda de amigos conversando e alguém me questionar: mas você não quer ter filho? Essa história do egoísmo pode aparecer, as pessoas podem me questionar: você não está sendo egoísta com relação a isso? Não quer ter filho porque quer se dedicar ao trabalho, quer se dedicar somente a você? E de repente uma pessoa que tem essa visão mais feminista fala: não é porque ela não quer ter filho que ela é egoísta, ela simplesmente não quer ter filho. O feminismo, ele é a nossa salvação, como método para a mulher ser apresentada para si mesma, né? Com generosidade, com gentileza, com empatia, com entendimento social, histórico, humano, e em relação à vida dela, o que ela vai ver, o que ela não vai ver, enfim, tudo isso, informação, né? A informação sobre o ser mulher, né? De outras mulheres, né? O que nos foi privado há muito tempo, né? Porque a gente não tem contato com mulheres que fazem, que pensam, que produzem, com a visão feminina do mundo. Então, toda essa busca que o feminismo traz pra gente
e que nos dá de informação vai revolucionar o jeito que a gente se encara como mulher, que a gente cresce como mulher, que a gente nasce como mulher. Pô, você vai estragar a sua vida. Todo mundo falava assim, pô, você é uma menina jovem, você tem 22 anos, você sempre trabalhou, e na época eu tava sem trabalhar, e ele desempregado, olha a situação como você tá, como que vai ser você ser mãe solteira, você saiu da sua casa, tudo isso. Eu acho que ainda tinha chance de você tentar reverter essa situação. Muita gente tentou me convencer ao aborto. A minha mãe me chamou de louca, falou que eu era doida, que eu queria com o filho. A minha tia falou que tinha tempo ainda de eu abortar, que aborta, porque você vai ter filho, você tá doida. Sou a favor da legalização, principalmente porque a gente tem um índice muito alto de mortalidade materna, né? De mulheres que morrem por conta de aborto mal feito, né? Porque quando você tem dinheiro, você consegue pagar uma clínica clandestina, né? Então você tem um aborto limpo. Quando você não tem dinheiro, que é a maioria da nossa população brasileira, você então tem um aborto sujo, sem locais com higiene, com condições de fato de se fazer um aborto. E aí essas mulheres, passados alguns dias, elas começam, né, tem hemorragia, dores, febres, etc. Elas vão para onde? No hospital, no pronto-socorro, e aí gasto público, tá? A gente tem que investir muito dinheiro, e fora que existe um risco muito alto dessa mulher morrer, tá? A mortalidade materna. Então, é um assunto que deve ser discutido, sim. Eu acho que o aborto, ele não deve ser legalizado. Eu acho que não. Acredito que tem muita gente que vai acabar fazendo sem ter uma consciência do que está fazendo. Então, eu acredito que legalização não. Mas aí, se existe uma possibilidade de discussão em alguns casos especiais, eu acho que aí sim é uma ideia. Tá, mas legalização, assim, qualquer um pode se internar numa clínica para tirar aquela criança, isso eu realmente sou contra. Não pode ser só uma coisa assim, uhul, né? Vamos legalizar. Não. O que não podemos aceitar é que mulheres, principalmente mais pobres, morram com aborto clandestino. Sou a favor da descriminalização. Legalização e descriminalização são coisas diferentes. Eu não gosto desse argumento, o corpo é da mulher. O corpo é da mulher. Só que ela tem que conversar com a sociedade, com a sua família, com a sua comunidade, com a sua comunidade religiosa, se for o caso, para ver o que ela pode fazer. A sociedade pode participar disso daí. A descriminalização é a seguinte: a mulher não tem condições, ou ela foi vítima de violência sexual, ou alguma outra coisa que ela vai ter apoio psicológico, que não é uma decisão fácil. O que mais se ouve debatendo, principalmente na internet, é questão religiosa, né? Que seria uma vida, que você está matando uma vida, que você não tem direito de tirar essa vida. Mas, ao mesmo tempo, a minha visão, eu prefiro não ter essa vida no mundo do que uma criança, depois que você vê sofrendo no orfanato, abandonada na rua, pedindo esmola ou com fome, porque foi abandonado pelos pais ou por qualquer outra situação. Antes não existir essa vida do que essa criança sofrendo as consequências depois. Eu não sou a favor de uma mulher ter um filho se ela não está afim. Porque é tão difícil ser mãe, quando você quer muito um filho, que eu fico imaginando o quanto difícil é ser mãe quando você não quer ser, né? É tão difícil ser mãe quando você foi estuprado. É tão difícil ser mãe aos 16, aos 15, aos 14, quando você não tem nada ainda de experiência de vida. Tem uma música que eu choro toda vez que eu escuto, que chama 9 Meses. É uma música que ela é muito verdade o que ela fala ali. A mãe pode também se descobrir mãe, né? Então, o meu medo do aborto é ela achar que aquilo vai ser ruim, sendo que na verdade aquilo está sendo um presente. E esse presente você só descobre depois que ele nasce. Você percebe que incoerente, a minha opinião? Eu também sou a favor daquela criança nascer, porque vai despertar dentro daquela mulher algo que ela nunca sentiu, algo que ela não faz ideia do que é. E que ela pode sim, inclusive, se apaixonar por aquela criança, se apaixonar mesmo. E depois se culpar por ter pensado em abortar, entende? Eu não me sinto
nem um pouco no direito de falar nada para ninguém. Antes da criança nascer, a gente já tem um mundo completamente incoerente para a existência dela. Então, não é só a partir de ser mãe, é o antes de ser mãe também, né, que já tem um problema grande, né, na nossa relação quanto mulher, em relação à maternidade, de quando tem um filho, quando não tem, quando tem, tá certo, não tá certo. Porque mulheres que tentam cumprir padrões e são frustradas por eles, elas criam outras mulheres que tentam cumprir padrões, são frustradas por eles, e a gente vai só perpetuando a baixa autoestima da mulher. E também, né, acabando não só com a da mulher, mas também dos meninos, porque mulheres com baixa autoestima, homens com ausentes, homens com baixa autoestima, enfim, né? As pessoas, quando elas não têm condições ideais de existir enquanto elas próprias, elas não têm condições ideais para criar uma criança e fazer com que a criança exista na maior potência que ela tiver. Então, não é só maternidade, é tudo, tá tudo errado. Nunca dependa de ninguém, seja feliz, obedeça às regras, questionando todas. Eu era uma menina de 22 anos, rebelde. Na época eu conhecia drogas, eu bebia demais, eu saía muito pra balada. Então eu também penso que se a maternidade não tivesse vindo, será que eu teria me dado tão bem? Eu acho que eu ainda hoje só erro menos por causa da maternidade. Conforme eu fui passando as dificuldades de ter um filho, de estar sozinha, isso daqui se tornou o diário. E aqui tem toda a história dela. Aqui tem cada briga que eu tive com ele. Aqui teve cada luta que eu tentei por ela, cada derrota minha e cada vitória minha. Eu acho que a gente deveria respeitar as pessoas. Eu acho que a gente deveria respeitar as histórias. Porque eu acho que um dia, se uma mulher engravidou, ela errou, ela quer ter, não quer ter, aquela decisão devia ser dela. Porque a história é dela, a vida é dela. Tipo, só ela é capaz de dizer o que ela quer pra vida dela e só ela vai carregar a consequência disso. São vários. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, você tá muito bonito, cara. Botão e botão, botão. Botão, botão e botão? É. Nossa, mas quanta elegância. Botão na minha vida. Tem botão? Quantos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tem um aqui embaixo, quase. Um aqui embaixo. E esse, você já contou? Botar aqui no braço, né? Quem que é esse aí na sua mão? Belo. Quem? Não. O Belo? Não. O que ele faz? Cuida dos animais? Mas não precisa pôr na boca o Belo, né? Vai lá brincar, vai. A única coisa que eu realmente desejo a todas as pessoas, não é mulher, não é homem. Gente, deixa as pessoas serem felizes do jeito que elas quiserem, sabe? Você quer casar com outra mulher? Casa, gata, você vai ser feliz. Você quer casar com outro homem? Casa. Você quer casar com aquele cara mais velho que você, mais novo que você? Você quer ter um filho? Você não quer ter um filho? Você quer ter 7 filhos? Você não quer ter nenhum? Meu, a vida é sua, a gente é protagonista da nossa vida. Porque é só isso que é assim que eu acho que a sociedade vai evoluir, você entende? Eu não acho que a sociedade vai evoluir com crítica, eu não acho que a sociedade vai evoluir com xingo, eu não acho que a sociedade vai evoluir com julgamento, com preconceito. Eu acho que a sociedade só evolui com amor. Porque o amor, gente, ele cicatriza tudo. O amor é capaz de tudo, sabe? E amor e respeito andam um do lado do outro. Isso deveria ser com o resto da sociedade inteira, com todo mundo, com todas as pessoas. Independente da função dela na Terra. Inclusive com pessoas que matam, inclusive com pessoas que fazem errado. Essas pessoas merecem amor. Elas merecem ter a oportunidade de evoluir. O que você gosta mais da mamãe? Ela é divertida, é legal e que gasta muito de mim. Ah, eu te amo mesmo.